Queridos e estimados alunos, nós vamos falar agora sobre um tema que chama unificação alemã. O que é isso? A Alemanha nós sabemos hoje que é um país, de primeiro mundo, um país localizado na Europa, e unificação quer dizer união. Então, o que significa exatamente isso? Bom, nós vamos perceber que para a Alemanha se tornar um país, ela teve que, houve uma junção, uma união, nós vamos ver do que, para que ela se tornasse um país, ok? Nós já vimos aí na história que existem muitas ex-colônias, por exemplo, o Brasil, que era colônia de Portugal, tornou-se independente, acabou se tornando um país, nós vimos aí México e tantos outros países que eram colônia. No que diz respeito aos países que eram metrópoles, que estavam localizados na Europa, eles vão ter todo um processo até que eles se tornem uma nação única. Tá? É uma junção, portanto, ali de ducados, de pequenos reinos que vão se tornar um país. Isso serve para a Alemanha, isso serve, por exemplo, para a Itália e para outros tantos países. Nós vamos ver que a Alemanha e a Itália elas tiveram o que nós chamamos de unificação tardia. Se comparada a outros países localizados ali no continente europeu, essa unificação ela foi tardia e nós vamos ver por quais motivos isso aconteceu. Então nós temos que entender o significado disso primeiramente. Então, unificação alemã, o que é isso? Processo que resultou na construção territorial da Alemanha no século XIX. Então, defina o que foi, por exemplo, se numa prova, num exame aí cair, defina o que foi a unificação alemã. Foi um processo que resultou na construção territorial da Alemanha, processo esse ocorrido no século XIX. A região correspondente à Alemanha era composta por vários reinos e ducados que possuíam a mesma base cultural. Portanto, então, olha só, a região que hoje corresponde ali à Alemanha, tá, a esse país, era composta, então, anteriormente dela se tornar um país, por vários reinos e ducados, e esses reinos e esses ducados que eu vou definir na próxima visualização, na visualização seguinte nós vamos ver o que são os ducados, eles possuíam a mesma base cultural. Por isso que territorialmente falando, geograficamente falando, estavam próximos ali um do outro, tinham então a mesma base cultural, e aí eles vão se unir e se fortalecer, criando o país, então, a Alemanha. Olha só, antes da unificação existiam duas forças hegemônicas, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Prússia, ok? Então, antes delas se unir, antes desses ducados ali, ducados, gente, é a junção ali, tá? Ducados eram lugares que eram pequenos vilarejos que eram conduzidos, quem comandava eram os duques e as duquesas, por isso que era um título de nobreza, por isso ducados. Então, olha só, anterior à unificação existiam duas forças que predominavam ali na região, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Prússia. E aí, olha só, assim como ocorreu na unificação italiana, a unificação alemã partiu de ideias nacionalistas. Então nós vamos ver, na sequência nós vamos ver a respeito da unificação italiana. Então, só para vocês terem ideia, a unificação italiana, assim como a alemã, ela partiu de ideias nacionalistas, ou seja, das pessoas que viviam ali que disseram, bom, nós deveríamos nos unirmos, já que compartilhamos da mesma cultura, vamos nos unirmos para quê? Para nos fortalecermos, já que era uma tendência na Europa essa expansão territorial. Visto que outros países já tinham feito isso. A Prússia era a região mais desenvolvida economicamente. Então a região da Prússia, que era ali um império, ela era, dentre todas as regiões ali localizadas, era mais desenvolvida economicamente, uma indústria desenvolvida e já estabelecida. Então a Prússia vai liderar, por fato de ter já relações comerciais, uma indústria consolidada, a Prússia vai liderar o processo de unificação do território. Com qual finalidade? Qual o intuito da Prússia? Com a intenção de expandir-se, de beneficiar-se economicamente. Busca de matéria-prima, busca de mercado consumidor. Então esse é o interesse da Prússia de se unir, até mesmo porque os países, como eu disse, a Alemanha foi uma unificação tardia, os outros países que já tinham se unificado, que já tinham se tornado então nações, estavam aí
à frente, né, economicamente falando, desses outros ducados, desses outros impérios. Então não restava dúvida, a saída era a união, ok? Bom, Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia, é esse cidadão que vai conduzir o processo de unificação. Ele vai ser responsável por modernizar a economia do país e, consequentemente, fortalecer o nacionalismo. Olha só para vocês terem ideia. Em um período de 7 anos, a Prússia vai envolver-se em 3 guerras. Então, olha só, durante 7 anos, 3 guerras, que essas guerras vão ser resultado, então, vão ter como consequência a unificação alemã. E são os seguintes conflitos. Ó. Guerra dos Ducados, no ano de 1864, Prússia e Áustria se unem e invadem a Dinamarca. Então, olha só, a Prússia vai se unir à Áustria e eles vão invadir a Dinamarca. Resultado, a perda de 2 ducados por parte dos dinamarqueses. Os dinamarqueses vão perder 2 ducados ali para a Prússia e a Austrália, para a Áustria, perdão. Eles perdem esses ducados por quê? Qual é o interesse da Prússia e da Áustria? Prússia e Áustria tinham um interesse, então, econômico ali nesse local, ok? Bom, a Segunda Guerra vai ser a guerra chamada de Austro-Prussiana, que vai ocorrer no ano de 1866. Qual o motivo do conflito? Disputa pelos ducados conquistados na guerra contra a Dinamarca. A Austro-Prussiana, então, um conflito entre a Prússia e a Áustria, porque elas estavam ali depois, elas foram lá, invadiram a Dinamarca juntas, conquistaram os ducados dinamarqueses, mas depois estavam brigando. Epa, esse ducado é meu, não é meu. Então resolveram resolver no conflito. Resultado dessa Segunda Guerra de Unificação, os prussianos vão vencer os austríacos nesse conflito. E aí, por fim, nós vamos ter esse terceiro conflito, Guerra Franco-Prussiana, no ano de 1870 a 1871, que vai ser uma disputa entre franceses e prussianos pelo trono espanhol. Então eles estavam ali disputando o trono espanhol que estava vago, e eles queriam então, né, demonstrar mais poder, autoridade, e eles estavam disputando esse trono espanhol. A Prússia, ao vencer os franceses, ela se consolida como uma grande potência militar. Uma vez que já tinha vencido aí 3 conflitos, ela vai lá, vence mais um e se consolida, portanto, como uma grande potência militar, um sucesso, portanto, aí, sem sombra de dúvida, né? Ok? Espero que vocês tenham entendido a respeito da unificação alemã. Uma matéria muito simples, algo, né, de fácil entendimento. Na sequência, nós vamos ver a unificação italiana, muito parecida, guardadas aí as devidas proporções, mas muito parecida, muito semelhante com a alemã. Fiquem todos com Deus, aquele abraço apertado em cada um de vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição.